Bom, é uma afronta, é uma difamação do conservadorismo, e é também de uma certa forma um eufemismo chamar os bolsonaros, bolsominions, intervencionistas e afins de conservadores, né? Eles são, antes de qualquer coisa, radicais, extremistas, devem ser vistos assim. Eu publiquei um texto no meu blog, o link está na descrição, onde eu falo de uma forma mais estruturada tudo que eu vou dizer aqui. Por que é uma difamação do conservadorismo? Bom, porque, primeiro, pelo nível do intelecto dessa gente, né? E segundo, justamente por serem extremistas e radicais. Então, uma questão de terminologia mesmo e de posicionamento. Mas veja, na questão do intelecto, está implícita ou explícita a questão do extremismo e do radicalismo. Quer dizer, pessoas que acreditam na força da truculência e numa força militar, num poder militar, mais do que no poder, por exemplo, da cultura, da educação, da arte, da filosofia, do pensamento. Ao contrário, muitas vezes batendo de frente contra todas essas potências e áreas, né? Então veja bem como as duas coisas se relacionam, o intelecto e o extremismo e o radicalismo. Há uma mentalidade, inclusive aqui no Brasil, de ver o Reagan, presidente americano, como conservador, um ótimo presidente, um grande conservador, etc. Tem uma entrevista com Chomsky, talvez eu coloque o link aqui na descrição, onde ele diz justamente isso que eu estou dizendo. É uma difamação chamar o Reagan de conservador. Porque o governo Reagan acreditava justamente, sobretudo, sobre todas as coisas, no poder militar. Foi um poder muito tirano em muitos aspectos. Por exemplo, apoiou o apartheid da África do Sul, as atrocidades israelitas no Líbano, conflitos e guerras em países vizinhos, diretamente ou indiretamente, e em outros países que mataram milhares de pessoas. Então, uma infâmia, a difamação do conservadorismo. São o que, diz o Chomsky, os apoiadores de Reagan, que tem vários nomes americanos que não são famosos aqui no Brasil. Mas quem apoia o Reagan e todas essas, sabendo dessas atrocidades, etc., porque sempre tem os alienados, não são simplesmente conservadores, são radicais extremistas, são radicais nacionalistas, diz o Chomsky. Ora, os bolsonaros, intervencionistas, bolsominions e afins são radicais, são extremistas, né? Mas são radicais extremistas entreguistas, não são nacionalistas. Ora, então, são radicais extremistas porque inclusive defendem a ditadura militar que institucionalizou o assassinato, a prisão arbitrária, a tortura de centenas de pessoas, a censura, o AI-5 e os documentos recentes da CIA atestando que os comandantes todos sabiam, que Figueiredo, Geisel e todos os outros sabiam. Mesmo assim, eles continuam incentivando, apoiando. Então são radicais, extremistas. E sempre com mentiras do negócio da ameaça comunista, como se houvessem russos suficientes no Brasil, e não consideram o entreguismo que foi o golpe de 64 para o governo americano, para os Estados Unidos. Ao contrário, é aí que eles não são nacionalistas. É aí que toda essa gente são. Tratam-se de radicais, extremistas, entreguistas. Entreguistas. Na medida em que batem continência para a bandeira americana, pedem declaradamente intervenção do governo americano para fazer o que bem quiser aqui, e foi o que aconteceu com o 64. Né? Quer dizer, Jango, taxas multinacionais em janeiro de 64, e isso irritou muito o governo americano, Kennedy e pós-Kennedy, e há conversas do embaixador Lincoln Gordon com Kennedy justamente tramando tudo isso. E as multinacionais
deitaram e rolaram no Brasil desde aquela época. Bom, então é importante ter tudo isso bem fixo, bem fixo. São extremistas radicais, entreguistas e também estúpidos no nível do intelecto. Por quê? Justamente porque incentivam mais a truculência, o extremismo, o que há de mais provinciano na sociedade brasileira. Muitas vezes atacando justamente toda a potência subversiva da filosofia, do pensamento, de uma educação crítica, da arte, da cultura. Agora, essa estupidez é interessante. Para terminar, é lógico que esse vídeo não dá conta da complexidade toda disso tudo e do germe, de onde isso tudo vem, mas com certeza vem de 64, né? Uma ditadura burra, né? Como eu disse já no vídeo anterior que eu coloquei aqui no meu canal. Agentes da repressão chegando numa estreia de teatro, como contou Antônio Abujamra, ou num ensaio falando que numa peça do Eurípides, queremos prender o autor. Ditadura burra. E quem cresceu naquela ditadura e teve aquela educação, ao contrário da geração pré-golpe, que foi uma geração fantástica em todos os setores culturais, musicais, artísticos, e que justamente bateu de frente contra a ditadura, compatíveis com maio de 68 na França, a geração fantástica, quem cresceu anos 70 e mesmo já nos resquícios, nos estertores, anos 80, cresceu sobre uma educação justamente alienada, né? E tinha que bater, tinha que cantar hino nacional na bandeira. Acho bonito o hino nacional, mas era uma alienação. Uma alienação. Não sei até que ponto havia realmente um espírito patriota. Há casos de entreguismos para o governo americano escabrosos. Era uma guerra fria, preciso que se diga isso. Então, os Estados Unidos deitou e rolou. Mas depois, com a redemocratização, também com o neoliberalismo instituído. O que eu quero dizer com tudo isso? Que com Jango se apontava para algo, para uma esquerda que não seria chinesa, cubana, nem soviética, coisa nenhuma. Seria uma coisa brasileira, tratar dos nossos problemas, do atraso. É isso que precisa ser tratado. Não é isso que essas pessoas querem. Né? Não é isso. São extremistas, radicais. Bom, leiam mais no meu blog se vocês querem se aprofundar mais. A questão do intelecto, são estúpidos. Acreditam mais numa força física e militar do que numa força educacional, cultural. Porque são extremistas, radicais. Mais e antes do que conservadores, são radicais, são extremistas. Toda a truculência de um Estado policialesco, que nós estamos assistindo muito aqui no Brasil, um Estado policialesco. Há rotas na rua fascistas, neofascistas, como aquela que o Maluf dizia, e o uso da polícia militar no Alckmin. Tudo isso é extremismo, radicalismo. É uma difamação do conservadorismo intelectual e prático, político, estrito senso, dizer que essas pessoas são conservadoras. São conservadoras nos costumes, mas mais do que isso são radicais. Então eu termino dizendo, e é importante dizer da bancada BBB, que não bastasse tudo isso, quer instaurar uma teocracia neste país, criar leis que vão intervir na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. É uma teocracia. Isso não é conservadorismo. Isso é extremismo, é radicalismo, é uma extrema-direita, como depois vem gente dizer que não existe extrema-direita. Bancada ruralista, bancada da bala, com a indústria da violência, com esses programas da tarde, né? Não, e a violência, e tem que armar as pessoas, e o Bolsonaro diz isso muito, o cidadão de bem, a segurança pública.
Saiu uma pesquisa, hoje eu estava vendo na televisão, as regiões brasileiras com mais, Belém e cidades da Bahia, com mais violência pungente, são justamente as cidades com mais identificação de extrema pobreza. Então a questão é pela via da esquerda socialista, não comunista necessariamente, mas socialista, resolvendo a miséria, não armando as pessoas e matando simplesmente quem rouba, sem ir na causa, apenas nas consequências. A direita sempre indo nas consequências, ignorando origens, causas, motivos históricos e tal. Então é uma barbárie completa, é um extremismo completo, é uma coisa assim completamente tirana. E nesse sentido é importantíssimo que esse sujeito não ganhe a presidência da República e que a bancada BBB seja desestruturada. É lógico que o Senado, de certa forma, tem um certo bom senso de não aprovar todos os descalabros dela, mas não é possível que um presidente íntegro de uma sociedade diversa e plural como o Brasil seja subordinado a bancada teocrática, fundamentalista, ruralista, neofascista. E eu nem falei aqui dos ruralistas, né? Mas também entra toda essa questão. São extremistas, radicais, mais do que conservadores. E eu anotei aqui um comentário de um usuário, Léo F, no vídeo disponível no YouTube, da sabatina com Ciro Gomes, no UOL, Folha e SBT. Como é bom ouvir um candidato à presidência não falar em nióbio, grafeno e leite de ornitorrinco, sem contar as misoginias, machismo, né, racismo e tudo mais. Depois mostra, não, olha ele abraçado com um negro, olha ele beijando um gay, olha ele abraçando uma mulher. Já conversou com um bolsominion, com intervencionistas? São estúpidos. E não é isso que a gente quer para o nosso país. A inteligência brasileira resiste e as políticas públicas à esquerda, uma hora ou outra, a sociedade brasileira vai ter que acatá-las para resolver as causas dos nossos problemas flagrantes e não as consequências.